Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e já vou adiantando que a notícia é bombástica, tá? Bora lá. Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, torcedor, tá bom? São produtos de excelente qualidade, que tá com preço imperdível, com aquele desconto camarada para todos vocês, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo que tem muita informação e a notícia exclusiva, tá? Exclusiva, você não vai ver em nenhum outro lugar. Bora! Isso o Divério fala sobre Sanabria, que a gente já falou aqui no programa. Aí, ó, tá aí, ó, o Diego. Sanabria? Fala sobre o Sanabria, que a gente abriu o programa falando sobre qual a condição dele. Vamos repetir. Quanto tempo ele pode jogar o Sanabria? Eu tô calculando que entre 50 e 60 minutos. Ele tem condições de jogar. Condições físicas de jogar sem se comprometer muito a sequência da temporada. Então eu tô imaginando que é isso, Vaguinha. Porque ele vinha de uma pré-temporada, ele disputou a Copa do Mundo, teve um período de férias e depois estava em pré-temporada com a Cremonese. Então não tem jogos ainda de julho para cá, da Copa do Mundo para cá. Talvez tenha um pouco de dificuldade, aquela coisa normal de pré-temporada, mas teria condições para esses 50 a 60 minutos. Tá, 60 minutos o Jota, então... 60 minutos ele começa o jogo, mano. 60 minutos. Mas é que tá, Divério, tu tem alguma informação de que ele treinou entre os titulares, de que ele poderá começar o jogo? Não, só de que ele participou dos treinos com os demais companheiros, que ele fez parte das atividades normais, mas não que ele tenha participado entre os titulares. Imagino que sim, né? Porque se o Pesolano revelou na última entrevista que até o Juninho treinou de centroavante, bom, o Sanabria também, né? Vaga, o Sanabria veio como uma contratação para ser o centroavante do Internacional. O Internacional tem um Grenal decisivo em quartas de final da Copa do Brasil. O jogador tá treinando, já fez aí quantas sessões de treino? O Divério falou... Sexta hoje, né? Hoje a sexta hoje. Isso. Cara, se tu contratou ele, usa, coloca, começa o jogo com o Sanabria. Eu assim, partindo do princípio que a informação do Divério esteja 100% correta, é isso, 60 minutos ele pode jogar, vai pro jogo. O Grêmio ele tem um problema bem grande, né, nas costas dos laterais, assim, os volantes demoram para recompor e a zaga do Grêmio se atrapalha quando tem alguém ali Fica junto. exposta também, né? Fica exposta, então tem que ter alguém na área, é o que tá fazendo falta pro Inter. Concordo. Né? Quantos cruzamentos o Inter tentou no jogo contra o Atlético Mineiro e simplesmente não tinha ninguém na área. E sem centroavante tu acaba dando o espaço do adversário adiantar a última linha. Também. Começa a Então, ficar pra sufocado. mim... Começaria já com o Sanabria, deixa o Carboneiro aí pra uma segunda A imagem etapa. do Sanabria ali, hein, de perna cruzada, braço cruzado, olha lá, com uma cara de mal. O Sanabria tem uma... Já chega encarando a zaga do Grêmio amanhã, mano. O Sanabria, ele jogava no maior clube da Itália, né? Antes de jogar na Cremonese. Então eu acompanhei muitas vezes o Sanabria jogando pelo Torino. E no primeiro ano, ou no segundo ano, ele foi muito bem. Ele fez 12 gols, se eu não me engano, no Campeonato Italiano jogando pelo Torino. Isso não é fácil, tá? Com um time que historicamente prioriza a defesa em vez do ataque. Mas ele tinha uma virtude naquela época que ele dava jogo. A bola vinha nele e ela voltava para algum jogador. Tá? Ela não dá na canela e escapa, ela não dava... Ele era um cara que dava jogo. Depois ele foi... Eu não sei se perdendo a motivação, se foi perdendo o entusiasmo, alguma coisa assim. E aí ele virou um jogador meio molenga, tá? Ele não participava ativamente do jogo nesse sentido. Mas ser motivado, ser participando bem da condição física, eu acho que ele pode ajudar o Inter nesse sentido. De receber a bola e participar do jogo. O pessoal tá querendo participar do Pergunta que ela acha do Colorado, né? Passa pela do João frente, Pretzel, né, cara? Namorada do João. Namorada do Joãozinho. Se ela é colorada, deixa ela passar. Tá, mas é Não isso aí. sei. O Rafa traz relatos importantes e bate muito com o que a gente falou aqui no início da semana. Eu confesso pra vocês que eu não acompanhei a fundo o Sanabria, tá? Senão eu seria um cara sem vida pra acompanhar todos os jogadores, né? Acho que a gente pode perguntar pro Divério. Não E aí a gente assistia o pergunta pro Torino, Divério. entendeu? Mas o Divério O Divério é torcedor da Torino. Você dá a opinião dele. Peraí, seja honesto com a gente, Divério. Tu parava pra assistir jogo do Torino? É o time dele, cara. Eu gosto do Torino mesmo. Não, mas quantos jogos tu viu do Sanabria? Muitos? Muitos, tá. Então Sei tu tem condições de responder, porque Sim. o Jota trouxe aqui uma informação de Não, alguém. de verdade eu vejo o jogo do Torino. O Jota conversou com uma pessoa que conhece o jogador e disse que ele não é
o 9 aipim, o 9 de Não, área. não é. Ele pode ter, ele é um Não jogador é. mais móvel. Não, Tem- jogaria inclusive com outro atacante. Como ele Isso, foi, segundo em atacante. algum momento jogou com o Zapata no Torino. Tá, mas o Zapata era 9? Era. Sim. Tá. 9, estilo... Que bom que tu tá falando, Rafa, assim o Vaga acredita em mim. Não, mas é Não, que ele não é- É que não, mas é que tá, Jota. Se, Não, não se é olha pra tu mim, que, cara. se é tu que me fala, eu vi o jogador, eu Não, vou não, acreditar. tá certo, Agora, tá não certo. sei quem é a tua fonte. É que eu não te falei o nome da pessoa, senão tu certamente Não, acreditaria tudo de bem. primeira e tá tudo bem. Eu acho que vale Mas- só que... não, mas mas eu acho o que- relato é, Vaguinha, só pra fechar, que... não é 9, mas o cara me disse, é muito bom jogador. Aí o Rafa abre o microfone e diz, a bola chega no pé dele e sempre volta pra alguém. Não bate na canela e escapa. Sim, é um Eu jogador, não sabe iria- jogar com a bola. É que na seleção paraguaia, a última amostragem que a gente tem do jogador é ele jogando com a camisa 9 Isso. e sendo um jogador muito mais de área do que o Inciso. O Inciso Sim. da seleção paraguaia, que não é o Júlio César Inciso Pereira, que jogou com a gente aqui em 97, gênio, cara. 98, 99. O Inciso foi até 2000. 2000, 2000. Pouco, é. Ele vai Inciso, embora em 2012. Jogava pra caramba. O Inciso joga hoje é 10 e faixa do Inter. O Inciso dessa seleção paraguaia não é centroavante. O Inciso é um segundo atacante, acho que até um meio atacante. Assim, Seriam é o cara complementares. Que tem, é o cara que chega na área. O Arce, na seleção paraguaia, era o centroavante. Nesta quinta-feira tem mais. Simplesmente um Grenal mata-mata. Assunto pro Gustavo Berton. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Ingressos esgotados para o Clássico Grenal dessa quinta-feira, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo de ida no estádio Beira-Rio e a projeção é de 45 mil torcedores para esse primeiro jogo das quartas de final. Dentro de campo, o Internacional do técnico Paulo Pesolano deve ter todo mundo à disposição. Matheus Cunha está liberado, mesmo depois do choque de cabeça que ele teve no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, mas ele treinou normalmente ao longo da semana. E o Inter vai ter que superar a falta de gols, por isso alternativas para o ataque é o que mais tem deixado o técnico Paulo Pesolano preocupado. Ele já pode contar com o Nicolas Eliasson, recém-contratado, estreou contra o Atlético Mineiro, e deve ter à disposição o Tony Sanabria, que já está no BID, regularizado, treinando, mas ainda sem condições físicas para atuar 90 minutos. Ele deve começar o clássico no banco de reservas e aí o Carboneiro ser a alternativa mais ofensiva desse time do Internacional. Do outro lado, o Grêmio ainda não terá o seu zagueiro Gustavo Martins machucado e também tem uma dúvida no ataque. O técnico Luiz Castro surpreendeu na partida contra o Bragantino escalando o Bright White. O Carlos Vinícius, que é o principal goleador do Grêmio, deve retornar no Clássico Grenal, mas o próprio técnico português já disse que há uma briga, sim, no ataque do Grêmio entre esses dois jogadores. O Grêmio que entra pressionado por cobranças do seu torcedor ao longo da semana, inclusive reuniões da diretoria, dos jogadores e do técnico Luiz Castro com os torcedores, e a própria diretoria do Grêmio colocando o Clássico Grenal como decisivo para a permanência do técnico Luiz Castro. Enfim, Grenal tenso, com dois times que não estão bem no Campeonato Brasileiro, mas querem avançar na Copa do Brasil. Essa vai ser a segunda vez que Inter e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil. A primeira vez foi em 1992. Deu Inter na ocasião. O Inter se classificou e rumou, inclusive, para o título da competição daquele ano. Agora, a dupla Grenal se encontra mais uma vez na mesma fase da Copa do Brasil. 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio, nessa quinta-feira, o primeiro Clássico Grenal, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Saudade de um título brasileiro, né? Do que a gente já viveu, é isso. Beijão ao Rafa, logo mais também ele volta aqui ao nosso Sport Center trazendo mais informações. O Grenal é amanhã, mas o Gustavo Berton já está por aqui também para aquecer essa partida, outra quartas de final de Copa do Brasil, a preparação dos dois para esse jogo. Tudo bem, Berton? Bem-vindo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Outro beijo para você, para quem está acompanhando o Sport Center. Pois é, né? Clássico Grenal em quartas de final de Copa do Brasil. Isso já aconteceu lá em 1992. Nessa mesma fase, os dois times se encontraram na Copa do Brasil. O Inter passou adiante, inclusive naquele ano foi campeão, depois fez a final com o Fluminense e tal. Acabou vencendo no estádio Beira-Rio. É o único título do Inter da Copa do Brasil. O Grêmio tem 5, então o Grêmio com mais tradição, mas nesse confronto direto é a segunda vez que os times estão se encontrando, né? Nessa mesma fase, oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, para esse jogo, vamos começar falando do Internacional. O técnico Paulo Pesolano tende a ter todos os jogadores à disposição. O Matheus Cunha, que até saiu no jogo contra o Atlético Mineiro, porque chocou a cabeça no poste e tal, ele treinou durante a semana e ele está liberado. Então ele
deve ser o goleiro do Internacional normalmente. A grande dúvida é lá na frente. O Inter é um time que faz poucos gols, cria oportunidades, mas bota pouco a bola para dentro. O Carboneiro tem sido o jogador mais adiantado. Mas o Niklas Eliasson já estreou contra a equipe do Atlético Mineiro, entrou no final da partida, e o Pesolano deve ter à disposição o Tony Sanabria. Ainda não para começar o jogo, bem provavelmente o Sanabria fique no banco de reservas por uma questão física, mas ele já fica à disposição do treinador. Então é uma situação que vive o Internacional lá na frente, buscando ajustar lá o seu ataque. O Grêmio vive uma situação até parecida, viu? Porque fora de casa faz poucos gols também. Contra o Bragantino, o Luiz Castro até surpreendeu, colocou o Bright White como titular. O Carlos Vinícius, que é o principal atacante, deve retornar para o Clássico Grenal, mas o próprio Luiz Castro falou aí que, olha, tem uma possibilidade de uma disputa lá no ataque do Grêmio. O Luiz Castro chega bastante pressionado, né, pela diretoria, pelas falas da diretoria no último jogo, depois da derrota contra o Bragantino, de que, olha, vai ter que o resultado aparecer no Grenal. Teve reunião com torcedores ao longo da semana, entre as principais lideranças do grupo e o técnico Luiz Castro, mas o Grêmio deu uma motivação para os seus jogadores. O salário, ou parte do salário que entraria, né, no início de setembro, o Grêmio adiantou para essa semana, já pagou agora no final desse mês, para dar aquela motivação extra para os jogadores antes do Clássico Grenal, é sempre uma motivação a mais. Ingressos esgotados. O Inter já anunciou 45 mil torcedores são esperados no Clássico Grenal. Vocês ficam dizendo aí que os times estão mal, estão lá embaixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o torcedor não quer saber disso. Reservou seu lugar no Beira-Rio, tanto a torcida do Inter quanto a torcida do Grêmio para esse primeiro jogo. Teremos 45 mil torcedores nesse Clássico Grenal que acontece amanhã no estádio Beira-Rio. Claro que a gente vai acompanhar tudo de perto. Aliás, o Vladimir Bianchini já está vindo para Porto Alegre para me ajudar nessa super cobertura que a gente vai fazer por aqui, porque é um Clássico Grenal, vale vaga na próxima fase e começa nessa quinta-feira o Clássico Grenal por aqui. A gente vai ficar acompanhando tudo. O estádio vai estar lotado, viu? Não adianta vocês falar que os times estão mal, não, porque o torcedor não quer saber disso. Vale vaga na próxima fase, viu, Glaucio? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E eu quero saber de você, o que você achou dessa notícia. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!